português europeu. Eu sempre digo, costumo indicar que, que a mensagem do grau ela tem que ser lida nos 3 volumes, porque é uma edição, a terceira e última edição de Abdurrahim, que depois da morte dele, 1941, a partir de 41, que ele morreu, e a partir de 45, Frau Maria foi devolvida para a Frau Maria a propriedade de Abdurrahim, da família dele, da colônia do Grau em Womperberg, na Áustria, que o nazismo tomou para si, né? Desapropriou e prendeu Abdurrahim. Ele ficou 6 meses preso, depois ele acabou sendo solto, sob a condição de não mais divulgar a sua obra, bem como se encontrar com seus adeptos. Então ele estava em Kipsdorf, próximo a Dresden, uma espécie de prisão domiciliar, e lá ele muito discretamente ele revisou sua mensagem do Graal para 3 volumes. Então essa é a edição definitiva da mensagem do Graal. E que é do meu conhecimento, existem apenas 2 editoras, fundações que publicam a mensagem do Graal no idioma português. Enfim, que publica a mensagem do Graal em 3 volumes. Que é a Ordem do Graal na Terra, que ela pertencia ao Movimento Internacional do Graal, mas na década de 1960, após o falecimento de Frau Maria, a viúva de Abdurrahim, Roselis von Sas, que era discípulo de Abdurrahim, mais alguns aí discípulos, né, enfim, da mensagem do Graal, fundaram a Ordem do Graal na Terra. Então ela é dita em português brasileiro. E, enfim, como essa obra começou a ser editada em 3 volumes a partir de 1949, eu acredito, como passa os 70 anos de aquele prazo de propriedade, né, intelectual, direito autoral, então eu acho que aquela mensagem do Graal escrita em alemão, que a partir daquela mensagem do Graal pode ser traduzida para qualquer idioma. Basta uma editora, enfim, quem se interessar, que aí se torna de domínio público, né? Mas então eu estou dizendo que aqui, para português, tem essas 2 versões, no português brasileiro e no português europeu. Eu estou lendo aqui a do português europeu, que eu acho que é um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais difícil de compreender para o brasileiro, né? Isso diz, assim, em geral, né? As pessoas em geral. Mas bacana, eu sempre estudei através da edição da Mensagem do Graal, quer dizer, da editora Ordem do Graal na Terra, que é essa daqui, né? Essa aqui é na capa dura, né? Preta, né? E ela tem uma sobrecapa branca. Essa palavra Deus, fui eu que coloquei, né? Eu coloquei porque significa que é uma obra pessoal de Deus. Essa edição aqui eu comprei em 1987, tem até a data aqui na contracapa, 26 de novembro de 1987. Então eu comprei alguns anos antes, mas só em 88 que eu consegui, assim, um período para me dedicar ao estudo, né? A partir de 88, né? Então, feita essa observação, vamos continuar com a leitura e reflexão, né? Toda pessoa que se conscientiza acertadamente disso preza o Criador e Senhor mais do que aquelas que admitem outras possibilidades. Então é isso. O importante é refletir com isenção. Os chamados cristãos, que eles fazem? Fica naquela alucinação, aquela histeria
coletiva, por quê? E o que fundamenta naquilo? É fantasia mental, a ganância, ele quer e preguiça, indolência espiritual, que não querem se esforçar e acabam colocando, eles preferem a crença cega, mas crença cega é morte espiritual na certa. Então ninguém pode se escravizar a conceitos, porque foi passado de de geração para geração, e não é isso. O dever de ser humano refletir e para se desenvolver, tanto materialmente como espiritualmente. Então é isso. Cristo tornou-se homem terreno. Com essa ressurreição, ele teve então que se sujeitar às leis determinadas por Deus para a reprodução na matéria grosseira, já que sua perfeição assim requeria. Sempre que se diz a esse respeito que para Deus nada é impossível, então tal esclarecimento assim velado não satisfaz, pois nessa expressão existe um sentido muito diferente do que muitas pessoas imaginam em seu comodismo. Bastará que se diga ser impossível haver em Deus imperfeição, falta de lógica, injustiça e arbitrariedade, bem como outras coisas mais, para se desmentir o sentido comum dessa frase. Então, é a bestialidade do autodenominado cristão. Para Deus nada é impossível, fica nessa papagaiada que não leva a lugar nenhum, só leva às trevas. É como se fosse uma doença, um vírus, uma doença que está contaminando os outros. É um veneno. O mundo autodenominado cristão é um veneno mortal para o espírito e vai envenenando os outros. Por isso eu sempre alerto. Cada lugar que se lê cristão, de tal denominação, isso, seja católico, seja protestante, não interessa, é um sepulcro. Muito cuidado, que lá quem entra vai ser doutrinado na fé cega, vai ter sua morte espiritual agora no juízo final. Então atentem e tomem muito cuidado. Está em jogo a sua vida, a sua existência espiritual, sua existência eterna. São os coveiros, é isso que estava me faltando a palavra. Todo dirigente, todo lá pastor, padre, bispo, profeta, o que mais que vale, são coveiros, coveiros da palavra viva de Cristo. Então é isso, aquele jogo, aquela matraca repetindo, né? Para Deus nada é impossível, e fica contente, fica acomodado, né? Se estão ganhando dinheiro, enchendo o bolso aí com o seu dízimo, com as suas ofertas, né? A Igreja Católica já não precisa disso, que já explorou, já ficou a instituição mais rica da Terra, né? Então eles não precisam inventar. Ficaram, né? Ficaram quietos, né? Depois de tantas barbaridades, tantas mortes na fogueira, tanta venda de indulgências, santificações, enfim. Não tem. A lista de crimes, a ficha corrida da Igreja Católica, não tem instituição que tenha igual uma ficha corrida para com a vontade de Deus, para com a justiça de Deus. Né? E os chamados protestantes, enfim, estão agora na mesma toada, mas como eles geralmente precisam de dinheiro, a ganância, então inventam aí tudo quanto é modismo aí, né? E sai da sua principal interesse de cada ser humano, que é o seu espírito. Nada é mais importante aqui na matéria do que o espírito. Sempre será, porque é a nossa eternidade que está em jogo. É a nossa autoconsciência. Toda mentira, toda crença cega nos prende. Prende a terra e a matéria. E agora no juízo final vai para o inferno.
Não tem saída não. Poucos ainda vão acordar a tempo. Poder-se-ia afirmar também que, se para Deus nada é impossível, então ele também poderia, por um simples ato de sua vontade, tornar crente todos os homens deste mundo. Assim não precisaria expor seu filho à encarnação, às vicissitudes terrenas e à morte na cruz. Seria assim evitado esse holocausto imenso. Muito simples. Vamos refletir realmente se ele não quisesse nascer de uma mulher e ser gerado, ele poderia surgir. Para Deus é tudo possível, nada é impossível. Segunda, é uma idiotia, é uma coisa até certo ponto, além de nojento, profundamente repulsivo, essa crença cega, é uma coisa, é um crime, né? Essa presunção. Não existe, vamos dizer, pessoas, né, que, enfim, de uma crença que seja tão presunçoso como o cristão. Que acham que seria necessário Jesus morrer na cruz. Ele veio antecipadamente aqui na terra para morrer e saldar os pecados. Isso é de uma presunção sem tamanho. Porque o que salva é a palavra viva. Mas a palavra viva tem que estar viva, como diz a palavra, viva em nosso coração. E do jeito que está a interpretação da Bíblia e ela própria, né, com tantos erros, tantas mentiras, não vai salvar ninguém. Então, se Deus fosse mágico, poderia, é como também algumas pessoas dizem que se Deus é perfeito, por que não nos fez perfeito? Mas isso é uma completa ignorância. Ignorantes, estúpidos. Pessoas sem nenhum valor. Joio é lixo. É lixo humano, imprestável. Tem que refletir com isenção. Para que nós tivemos livre-arbítrio? Nós somos apenas um tipo entre inúmeras criaturas que Deus criou. E no nosso caso, nos deu livre-arbítrio. Cada qual tem que colher o que plantou. Ou tornar crente todos os homens do mundo seria muito fácil, né? Se Cristo pudesse se tornar todas as pessoas crentes, enfim. Mas isso não é possível. Porque é um outro detalhe também. O ser humano tem que entender que existe dois tipos de seres. Independente seja divinos, primordiais, espirituais, existem dois tipos de seres. Os que têm livre-arbítrio e os que não têm livre-arbítrio. Os entes da natureza não têm livre-arbítrio. Eles cumprem exatamente o que foi ordenado por Deus, né? E os entes da natureza não são diabos. Não. Diabos, vamos dizer assim, não, o diabo, posso dizer, então é Lúcifer, tá? É o arcanjo decaído. Agora, os demônios são obra humana, através da intuição. Toda pessoa que cai em pecado, vaidade, presunção, assassínio, sensualismo, corrupção, sempre cria demônios. Então, são formas vivas, né? Porque nós somos espirituais, nós temos muita força. Então a intuição cria isso. Tanto os seres bons como os demônios. Então os demônios não é obra de Deus, é obra do ser humano, do livre-arbítrio humano. Então vamos lá. Então Jesus, ele sabia dessa possibilidade que poderia
ser assassinado devido à qualidade dos seres humanos em pecado. Então isso era uma coisa que poderia se prever, mas não uma necessidade, de forma nenhuma. E onde que estaria a justiça? Ninguém pode assumir culpa de ninguém. Pode interceder no sentido que o mal que uma pessoa fizer para a gente, ou a gente fizer para outra pessoa, cada qual pode perdoar. Daí Jesus perdoa os pais, porque não sabe o que com isso fazem. Estava intercedendo em favor da humanidade. Senão ela ficaria destruída, porque se um assassino, para qualquer um injusto, né, para com qualquer outro ser humano, né, da igual espécie, já é um karma que terá que ser remido, né, após muita conversão, muito sofrimento. Quem dirá para um filho de Deus? Isso representa um karma coletivo imenso, que poderia aniquilar uma humanidade, o planeta Terra. Então ele fez essa intercessão. Então isso sim, mas não que Jesus pudesse tomar sobre si o pecado dos outros, aliviando. Pelo contrário, a humanidade se sobrecarregou muito mais. Então a crença cristã está fundamentada em absurdo após absurdo. Plantam absurdos e vão colhendo os absurdos. Colhendo e se alimentando desse absurdo. É algo realmente muito terrível. Mas e para acordar? Será quantos têm humildade suficiente, fazer uma avaliação interior isento, né? Quantos fazem isso? É muito complicado, né? Se procuraria, como dizia Abdurshi, com lanterna durante o dia para encontrar uma alma realmente disposta, um espírito realmente disposto a reavaliar suas crenças, né? Bom, os áudios, os vídeos são mais ou menos de 30 minutos. Eu já vou encerrar por aqui. Então, é isso. Poder-se afirmar também que, se para Deus nada é impossível, então ele poderia, por um simples ato de sua vontade, tornar crentes todos os homens deste mundo. Assim não precisaria expor seu filho à encarnação, às vicissitudes e à morte.